Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques de hoje. Mais um homicídio neste final de semana em Leme. Prefeitos do PT são os piores, segundo uma pesquisa nacional. Inaugurada a Avenida Estevam José Ciccone e o eixo radial Norte-Sul. Rua Natal Remunhão recebe coleta de esgoto e pavimentação. Governo Lula quer acabar com o analfabetismo no país. E ainda, tudo o que aconteceu no esporte com Fábio Leme. Segunda-feira, 8 de setembro, o Leme Notícias vai ao intervalo e volta a seguir com estas e outras notícias. Fique ligado. No último sábado, a Prefeitura de Leme inaugurou mais 3 obras. A Avenida Estevam José Ciccone, a rotatória Angelina Finotto Ciccone e a travessia sobre o Ribeirão Constantino, concluindo o eixo radial Norte-Sul. A cerimônia, que aconteceu pela manhã, reuniu mais de 100 pessoas. O eixo radial Norte-Sul liga a Avenida Joaquim Lopes Águila à Avenida Hermínio Metto e também foi inaugurado no último sábado. Agora, os universitários que moram na região norte da cidade terão mais facilidade para chegarem até a Unifiam. Além disso, foi feita uma obra de paisagismo nesta praça com coqueiros e rochas, o que deu o nome de Praça das Pedras. O planejamento do tráfego foi outro fator que valorizou o local. Uma rotatória foi construída para organizar as vias de acesso à faculdade. Nossa equipe conversou com o superintendente da SAECIL, que explicou mais detalhes sobre a construção desta obra. Bem, ali nós fizemos, em primeiro lugar, a ponte sobre o rio Constantino e depois a abertura da avenida que liga o antigo eixo da linha férrea à cidade de Jardim. E todo o sistema de drenagem, certo, de galeria de águas pluviais, rede de esgoto e rede de água. E, posteriormente, todo o sistema de guia e sarjeta e asfaltamento de toda a região. Explica também os benefícios que toda essa obra vai trazer para a população. Bem, ali, na verdade, é o início, certo, do eixo da radial Norte-Sul, ligando a cidade de Jardim a Hermínio Metto, faltando apenas um pedacinho da Avenida Mário Covas, que nos próximos dias nós estaremos fazendo a guia e sarjeta, que toda a parte de drenagem, bem como água e esgoto, isso já está pronto. Então é uma ligação de vital importância ao sistema viário da cidade que o doutor, através do plano diretor feito pelo doutor Rui Otaki, em 94, isso nós praticamente terminamos com essa radial Norte-Sul, o plano viário da cidade. Muito bem, boa noite, Paulo. Boa noite. Uma bela obra, né? Uma excelente obra, nós tivemos presentes nessa ocasião, sábado, e pudemos verificar a grandiosidade das obras da Avenida Estevam José Ciccone, da Praça Rotatória Dona Angelina Finotto Ciccone e a ponte dupla sobre o rio Constantino. Tais obras vão interligar a faculdade, as avenidas duplas de Juvenal Penteado, atingindo aqui a Praça Arnaldo de Carvalho, a Praça da Bíblia, em direção a Mário Covas e rasgando até Hermínio Metto. Entendemos de vital importância, porque naquele local onde foram inauguradas as obras sábado, há um fluxo viário por dia de aproximadamente 500 veículos. E mesmo porque também essa avenida, ela futuramente ela vai abrir até na altura da Fazenda de Oeste, atingindo a futura avenida projetada, Amália Lima, indo em direção a Anhanguera, onde deverá sair lá uma outra rotatória. Muito bem, meus parabéns ao Poder Público
E as nossas homenagens aqui às famílias homenageadas, nas pessoas de seus patriarcas, e só Leme que vem ganhar com tais obras. Parabéns a todos. Mais um homicídio, o 7º deste ano em Leme, ocorreu no final de semana. O fato se deu num bar da rua Bernardo Garcia, no Parque São Manuel. O indiciado Cícero Ocia Monteiro, 25 anos, lavrador, discutiu com Antônio Wellington Moreira da Silva, também 24 anos, e lavrador. No calor da discussão, desferiu uma facada em Wellington. O autor do crime foi detido momentos depois em sua casa. A polícia abordou o motorista do Passat 82, placas de Jaguariúna, que passou pelo sinal vermelho. Na averiguação, o veículo foi encontrado no pátio do Clube Sanfona de Ouro. O motorista Pedro Sartori Júnior, de 44 anos, foi abordado e verificou-se que ele não tinha nenhum documento do carro. Após checagem, ficou constatado que o mesmo era produto de roubo e pertencia a Jair Ferreira de Araras. Mais um roubo a caminhoneiro no pátio do posto Atalaia, na via Anhanguera. O motorista Dirceu Pereira Franco estacionou a Scania no pátio do posto quando foi abordado por 2 elementos armados de pistola. Os marginais o renderam e o colocaram na cama da cabine com os olhos vendados. Quando chegaram ao posto Redentor, também na via Anhanguera, eles desengataram a carroceria carregada de sacos plásticos e levaram o cavalo, abandonando a vítima no trevo de Santa Cruz da Conceição. Pesquisa nacional sobre desempenho dos prefeitos das capitais do Brasil, realizada em todo o país pela empresa de pesquisas Brasmarket, mostra os administradores municipais do PT como os piores do ranking. Na comparação entre todos os petistas, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, está na frente. É a melhor entre os 10 piores, ficando em 17º lugar. O último colocado no ranking nacional foi o prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, também do PT. Para o presidente nacional do partido, José Genuíno, o resultado da pesquisa não é alarmante. Genuíno destacou que toda pesquisa revela o retrato do momento e, portanto, o partido tem condições de, juntamente com os prefeitos, recuperar o prestígio dessas administrações. Em relação aos outros prefeitos do PT, segundo o dono da agência de pesquisa, o mau desempenho é decorrência de não terem conseguido ainda colocar em prática os projetos que prometeram para o eleitorado. É isso aí, Paulo. Acontece o seguinte, Eduardo Bispo, era já de se esperar que o PT não teria condições de praticar um governo a contento da população do país. Nós todos sabemos que o PT, ainda ontem, era oposição. E, de repente, data vênia, sem preparo, se viu descontrolado ao assumir a situação. E esperamos que isto se reverta, porque este mau desempenho vem trazer, vem trazer benefícios às cidades governadas pelos prefeitos. Nós entendemos que ainda não era a hora do PT assumir, chegar à assunção do poder, porque deveria ter um maior fluxo intelectual partidário para dirigir as bases políticas da nação. No próximo bloco você confere: Prefeitura conclui obras de esgoto e asfaltamento. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí. O proprietário da Petroforte, Ari Natalino, acusado de sonegação de impostos e adulteração de combustíveis, conseguiu na Justiça autorização para voltar para casa. Ari Natalino é proprietário de uma rede com 250 postos de combustíveis em todo o país. Ele foi condenado pela Justiça Federal de São Carlos a 4 anos e meio de prisão por crime contra a ordem tributária. No processo, ele é acusado de sonegar até 15 milhões de reais entre 1997 e 2000.
Natalino foi investigado também pela CPI mista do roubo de cargas, mas nunca apareceu para depor. O empresário é da região de São Carlos, mas tem vários negócios em Paulínia. O Hospital Sírio-Libanês não informou o estado de saúde dele, mas de acordo com sua advogada, ele passa bem. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras, em parceria com a Saecil, está concluindo as obras de pavimentação e construção de galerias de esgoto na rua Natal Remunhão. O local era considerado quase impossível de se morar por causa do mau cheiro e da falta do asfalto. Dona Mariana mora na rua Natal Remunhão há 19 anos. Ela conta que já sofreu muito com o mau cheiro do local e com a lama em dias de chuva. Aqui tinha muito barro, poeira bastante, sabe? E depois eles ponharam uma pedra, melhorou um pouco. Depois começou de novo aquela pedra e esse mau cheiro desse rio que não tem coisa. Quando chove é triste mesmo, né? Ali na esquina ali, ó, era um barrão, assim, formava uma poça de água. O afluente do córrego Serelepe, que divide o Jardim Santa Marta do Santa Paula, recebia todo o esgoto da comunidade moradora da região. Como a vazão do rio é pequena, o mau cheiro se tornava um incômodo para os vizinhos. No total, são aproximadamente 1 quilômetro de asfalto. O problema das péssimas condições de tráfego já foi resolvido. Agora, o próximo passo é acabar de vez com o mau cheiro. Para isso, foram colocados emissários troncos. E o esgoto não é mais jogado diretamente no rio. E com a implantação desse emissário, certo? Até o córrego Serelepe, nós eliminamos o problema e já estamos dando sequência, certo, no projeto de coleta e para futuro tratamento do esgoto na estação que será construída, que está protocolada já na Caixa Econômica Federal, e estamos aguardando a sua aprovação, bem como a liberação de recursos para que a gente implante em toda a cidade os coletores tronco, os emissários, certo, que levará todo o esgoto para a estação que será construída na estrada da Leme-Criciúmal. A exemplo do Jardim Vanessa, que semana passada também foi inaugurado, essa rua Natal Remunhão era de difícil a confecção dessa pavimentação, porque precisava fazer os coletores troncos de esgoto, galerias de águas pluviais, guias, sarjeta e agora a pavimentação. Então não foi feito anteriormente por causa dessa demanda de serviços e que agora está sendo concluído. E vai ser fácil para o pessoal assinante da TV Leme atestar pelas imagens anteriores. O secretário de Obras disse ainda que no local vai ser construída uma avenida com iluminação e arborização. Muito bem, mais uma obra aí. Mais uma obra, excelente iniciativa do Poder Público em asfaltar a rua Natal Remunhão, que se encontrava em petição de miséria, o que poderia causar doenças às crianças que por ali brincavam e águas contaminadas ao céu aberto. Estamos de acordo com o secretário da Saecil, Dr. Marcelo Pedroni, quando informa que está cuidando para um futuro bem próximo do tratamento do esgoto, da água do esgoto de Leme. Ela, isso é importante, já deveria ter, outros poderes públicos já deveriam ter concretizado. Agora existe um prazo já determinado e todas as prefeituras vão ter que cumprir, senão o prefeito é que vai arcar com os prejuízos. Exatamente. Então nós temos que aguardar então esse tratamento e tomara que venha logo com máxima brevidade. Vai ficar mais difícil enganar a Receita Federal e o órgão já prevê, inclusive, que mais pessoas tenham a declaração retida na malha fina. Um grupo de técnicos da Receita estuda mudanças a serem implementadas na declaração do Imposto de Renda de 2004. O objetivo das mudanças é fechar o cerco contra os fraudadores do fisco. Segundo o coordenador do Imposto de Renda, Joaquim Adir Figueiredo, a declaração de ajuste anual ficará mais justa, pois, segundo ele, queremos fazer justiça. Queremos liberar logo a declaração de quem preencheu as informações corretamente.
e deixar de pagar quem tentou enganar a Receita, disse ele. A Receita Federal faz, mas o que tem de fraudadores é um número enorme, né? Mas, Eduardo Bispo, é sintomático que haja esses fraudadores e sonegadores no Brasil. O governo chegou ainda a uma conclusão lógica que deveria baixar a carga tributária. Se baixasse a carga tributária, se fossem cobrados menos impostos, é lógico que não haveriam tantos fraudadores e sonegadores do fisco como há agora. Haja vista, por exemplo, esse famigerado e odioso cheque do imposto, popularmente CPMF, conhecido como cheque do imposto, que você vai ao caixa, obrigatoriamente você tem que deixar lá a sua contribuição ao governo. E o pior disso, que nós não sabemos para onde vai essa contribuição. Não sabemos. Foi instituído no tempo do Fernando Henrique. O ministro era o Adíbio Jatene. Pedido do Adíbio Jatene. Que era para a saúde, que exclusivamente. Era ministro sério, certo? Que seria uma verba destinada à saúde, mas não foi destinada à saúde. E hoje o brasileiro continua também a não ter conhecimento para onde vai essa verba. É o que ocasiona, então, essa sonegação brutal de imposto. Enquanto o governo não perceber que ele deverá baixar a carga tributária, os sonegadores irão continuar no mesmo caminho. Ou seja, sonegando imposto e declarando sempre, ludibriando o fisco. Você vai ver daqui a pouco, o governo lança programa para acabar com o analfabetismo no país. Fique ligado, nós voltamos em instantes. O governo está lançando nesta segunda-feira o programa Brasil Alfabetizado, e cujo objetivo é acabar com o analfabetismo no país até o fim do mandato do presidente Lula. O governo lança agora a campanha nacional de alfabetização. O governo federal lança nesta segunda-feira o programa Brasil Alfabetizado. A meta é de que até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o analfabetismo seja abolido do país. Mais de 1 bilhão de brasileiros já está aprendendo a ler e a escrever. O Ministério da Educação coordena o programa, que já foi implantado em 1.768 municípios e conta com 56 mil alfabetizadores. Durante a solenidade para comemorar o Dia Internacional da Alfabetização, foram assinadas parcerias com empresas e entidades. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, disse que para acabar com o analfabetismo entre adultos é preciso investir na alfabetização das crianças e lembrou que 79% dos alunos que estão na 4ª série do ensino fundamental não sabem ler, o que significa 10 milhões de pré-analfabetos adultos. Ele destacou a Santíssima Trindade da educação: cabeça, coração e bolso. Os professores devem ter o bolso bem remunerado, o coração bem motivado e a cabeça bem formada, afirmou. Ricardo Missão para o Leme Notícias. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse durante o lançamento do programa Brasil Alfabetizado que faria muito mais se tivesse um diploma de curso superior. Não é mérito, mas pela primeira vez na história da República, um presidente e um vice-presidente não têm diploma universitário. Possivelmente, se tivéssemos, disse Lula, poderíamos fazer muito mais. E aí, Paulo, mais um programa contra o analfabetismo. Exatamente. Ainda bem que o presidente Lula deu uma mão à palmatória e reconhece que ele poderia fazer muito mais se tivesse um diploma universitário. A exemplo do Fernando Henrique, a quem substitui, que é um homem poliglota, falando diversas línguas. É lógico que se Lula tivesse um diploma universitário, entendo que o seu governo teria mais flexibilidade na política, dentro da sociedade, atacando sempre os problemas de maior gravidade.
Entendo que até agora nós estamos já no 7º, 8º mês de governo e Lula até agora não demonstrou à população brasileira alguma eficiência de sua ação perante o povo. Entendo que se ele tivesse um diploma universitário, ele faria um melhor governo. Ainda bem que ele deu a mão à palmatória. E você acha que ele vai acabar com o analfabetismo no mandato dele? Não vai acabar com o analfabetismo. É um outro problema, analfabetismo muito grande. O Brasil não vai acabar com o analfabetismo, como existem problemas dentro da saúde, em outros setores. Dificilmente ele acabará com o analfabetismo, como não acabou até agora com a fome no Brasil. Uma frente fria avança sobre São Paulo e deixa o tempo chuvoso no oeste e sul do estado. Nas outras áreas paulistas, o sol aparece o dia todo, mas as nuvens aumentam e chove à tarde e à noite. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A terça-feira vai ficar ensolarada, mas pode ocorrer pancadas de chuvas durante o dia. O índice pluviométrico estimado é de 2 milímetros. A probabilidade de chuva é de 60%. E a temperatura pode variar entre a mínima de 20 e a máxima de 33 graus. O que rolou no esporte amador no final de semana, você fica por dentro com o professor Fábio Leme. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bispo. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Cristina. Boa noite. Hoje nós vamos bater um papo, vamos falar sobre ginástica olímpica aqui à noite, ok? Mas antes vamos passar algumas matérias de esporte aqui, a primeira aqui, Bispo, você vai ficar abismado de saber. Vamos ver. Então vamos lá. Enduro equestre. Ontem na cidade de Corumbataí foi realizada a 4ª etapa da Copa USP, percurso de 22 quilômetros, que foi durante um período de 2 horas e 6 minutos. A média de 10 km por hora com 40 participantes. Alessandra Lima Capello, categoria adulta, ficou em 6º lugar com o cavalo dardo. Patrícia Grise, categoria Master, ficou em 1º lugar com o cavalo cigano. Agora, Fernando Capello, categoria peso pesado, ficou em 1º lugar com a mula Princesa. Esse está liderando o campeonato da Copa USP. O Fernando Capello, antigamente, ele estava em cima de uns cavalos, né? Todo credenciado. Agora está em cima de mula, a coisa está feia. Foi lá peso pesado. E foi lá em cima de uma mula e conseguiu pegar o 1º lugar, que é... O pessoal desse campeonato está abismado com ele. Não acredito no que ele pode ser capaz. Realmente, a próxima prova nós vamos estar acompanhando com imagens, pode ter certeza. E na próxima prova ele vai de pônei, né, pelo jeito. Pelo jeito, vai de pônei ou aqueles micro cavalinhos, né? É coisa de outro mundo. Skate. A primeira etapa do circuito Integração Leme, na modalidade street, foi realizada aqui no Ginásio Esportes nesse domingo, ontem, com 40 skatistas, 20 na categoria iniciantes e 20 na categoria mirim. A categoria iniciantes ficou em 1º lugar Adriano Beicinho e em 2º lugar Marcelo Violim, ambos de Leme. E na categoria mirim ficou em 1º lugar Leandro de Santa Rita do Passa Quatro, com a presença de mais ou menos de 2.000 pessoas no recinto. O ginásio esporte ficou lotadinho. Jogos escolares estaduais. Está sendo realizado no ginásio Valdomiro Macarengo os jogos a nível de delegacia de ensino. Nós tivemos há semanas atrás a nível da cidade de Leme e agora as classificadas estão a nível de delegacia de ensino. São 3 polos divididos em 1º polo Pirassununga, 2º polo Leme e 3º polo Araras, com jogos nas modalidades de futsal, masculino e feminino, voleibol, masculino e feminino, handebol, masculino e feminino e dama também no masculino e feminino. Hoje se enfrentaram os polos de 1 e 2, ou seja, Pirassununga e Leme. Amanhã vão se enfrentar os polos 2 e 3 e na quarta-feira 1 e 3. São as escolas dessas cidades que vão se enfrentar. Saindo as classificadas, irão a nível regional. Vamos para notícias de futebol. Tem bastante coisa de futebol aqui, viu, Bispo? Campeonato Municipal de Futsal, 1ª Divisão. Faltando 2 jogos para cada equipe, o Santa Rita Cremasco lidera o campeonato da 1ª Divisão com 25 pontos, seguido de Casa Muniz com 24 pontos, bem pertinho, e qualquer vacilo, eles estão na briga aí. E CA Luizinho, com 16 pontos, está em 3º lugar. O artilheiro desta modalidade da 1ª Divisão é o Mazinho da New Age, com 19 gols.
Na segunda divisão, 8 finalistas estão disputando em melhor de 2 jogos a classificação para a próxima fase. Amanhã fecha a primeira rodada de todos os primeiros jogos, aí inicia o segundo jogo. O artilheiro dessa divisão é Branco, do GH Lubrificantes, com 22 gols. E na terceira divisão, são 4 chaves ainda, estão jogando entre si para sair os 2 melhores que passarão para a próxima fase. E o artilheiro da terceira divisão é o Anderson, do Juventus, com 27 gols. Campeonato do SESI de 2003. 2 equipes estão disputando, que é a New Age e a Coimbra Criciúmal. New Age no futsal venceu ontem por 10-7 a empresa Indusparket. E no próximo sábado enfrenta a Polienca de Americana para a liderança da chave. E no futebol, a Coimbra Criciúmal perdeu pela Nestlé de 3-1, mas mesmo assim classificam-se 2 na chave, então ela já está classificada para a próxima fase. Campeonato Paulista Amador, 7 de Leme enfrentou a equipe do Vitória de Indaiatuba e venceu por 4-3 na categoria sub. E na adulto do Campeonato Paulista Amador, Casa Muniz venceu a Jardim Ometo de Araras por 3-2. E na sub-20, Federação Paulista, o Esporte Clube Lemense não conseguiu vencer novamente. Foi até o Guaçuano, perdeu de 3-0 e é o último colocado com apenas 1 gol. O único gol de Leme é marcado pelo um lemense, que é o garoto Humberto Gaguege Fer de Souza, mas realmente a equipe de Leme não está bem, é uma estrutura que deve se tomar conta, sim, no sentido que não é a mesma coisa você participar de alguns campeonatos paralelos do que participar de um campeonato da federação. As equipes realmente são de níveis bem maiores e a organização tem que ser perfeita, senão não consegue. Pode ser que ainda haja uma reversão em todo esse campeonato, dentro dessa equipe do Esporte Clube Lemense na sub-20, mas vamos esperar que esse trabalho ainda dê certo mais para o final do ano, ok? E a Liga Lemense, ontem no Bruno Lazzarini, a Casa Muniz, foram 4 jogos, a Casa Muniz empatou com o Milionários em 0-0, Santa Rita Cremasco venceu o Gross Klaus por 5-1, Borracharia Ferreira venceu a Quitanda Santa Marta por 3-2, Livraria Jurídica venceu os Veteranos do Cosmo por 1-0 e nesses resultados a classificação ficou da seguinte forma: Santa Rita Cremasco com 10 pontos lidera o campeonato, Casa Muniz seguido com 8 pontos está em segundo e Livraria Jurídica também com 8 pontos, mas pendendo no saldo de gols, está em terceiro lugar. A Associação Regional de Mogi Guaçu, que rege todo esse futebol da garotada aqui da nossa região, teve jogos ontem no Eugênio Delay e a equipe da 7 de Leme disputou com 3 vitórias contra Monte Alegre do Sul nas seguintes categorias: Fraldinha, 7-2, Monte 1. Dente de Leite, 7-2, Monte Alegre do Sul 1. E na Mirim, 3-2 para 7 de Leme. Os próximos jogos serão sábado agora em Monte Alegre do Sul, mas valendo pelo segundo turno. E muitos esportes vão rolar nesse final de semana. Nós temos esportes de vários tipos de modalidades que nós vamos ter nesse final de semana, que eu acho que vale a pena. Nós vamos ter o voleibol feminino, que vai estrear na APV esse final de semana. Nós temos Endurofim em São Carlos, que o Capelo vai estar participando. Nós temos todos os jogos de volta do SESI, desse campeonato do SESI, que no futsal e no futebol, as equipes de Leme vão estar participando. Nós temos o campeonato de futsal do Municipal, que está numa fase decisiva. Vão ser realizados jogos hoje e jogos na sexta-feira, quer dizer que para esse final de semana nós já temos novidades. O Amador tem rodada para esse final de semana com 4 jogos. Na Sub-20 da Federação Paulista, o Esporte Clube Lemense também vai jogar contra Águas de Lindóia, Águas da Prata. Então, realmente vai ser um final de semana bem extensivo dentro do esporte. E hoje nós estamos aqui para conversar com a nossa colega de profissão, a Cristina Passarim, que vai falar um pouquinho sobre a ginástica olímpica. Tudo bem, Cristina? Tudo bom. Muito prazer de estar aqui junto com a gente, tá? Eu que agradeço. Cristina, que a gente sempre gosta de informar, assim, pedir para o pessoal que vem aqui, explicar um pouquinho no sentido o que é a ginástica olímpica. De dar uma síntese para nós, assim? Eu vou falar da síntese que a gente faz aqui em Leme. Nós começamos ano passado, no meio do ano, e
o objetivo nosso aqui em Leme é fazer com que a criança desenvolva suas habilidades motoras, ensinar a saltar, ensinar a virar cambalhota, enfim, não deixar ela ficar sedentária, certo? Incentivar ela a brincadeiras na rua, na escola, dentro do ginásio mesmo. E a ginástica olímpica, como todo mundo sabe, vem aí com grandes vitórias. Temos aí a Daniela Hipólito. Enfim, eu acho que a ginástica olímpica desenvolve na criança um potencial muito grande na área de habilidades motoras. E é esse que é o objetivo nosso. Então, as crianças que vão participar dessas aulas, elas têm um movimento, elas são orientadas adequadamente, perfeitamente no movimento que ela vai fazer. Como numa cambalhota, ela vai ser orientada nessa cambalhota da maneira mais correta a ser realizada. Exatamente. Na faculdade a gente aprende o movimento que você faz o aluno a realizar a cambalhota ou qualquer outro movimento, acrobacia que a gente fala. Então, nós estamos lá, assim, desde o início. São os passos básicos, os princípios básicos de uma cambalhota, de uma estrela, de um mortal, enfim, e etc. Então a gente está lá assim para ensinar eles os passos fundamentais mesmo. Nós não queremos transformar eles em atletas consagrados, por enquanto, porque nós temos uma estrutura muito pequena ainda. Mas e sim, sabe, deixar ele lá dentro, fazer tudo que a gente pode oferecer para ele com o material que a gente tem e com a especialidade que a gente tem também. Então nós estamos assim criando aqui na cidade de Leme uma base na ginástica olímpica. O início, é o gatinhar de uma equipe de ginástica olímpica. Exatamente. Que no futuro nós podemos ter o representante para jogos regionais e jogos abertos. Nós estamos plantando uma semente, vamos dizer assim. Ela pode crescer. Esses equipamentos que chegaram recentemente para vocês lá, o que isso representa ali no dia a dia para vocês? Muito. Eu estava assim, desde o começo do ano, sem ter muito o que fazer lá. Porque a gente tem um trampolim acrobático e alguns colchonetes. E todo mundo sabe que ginástica olímpica tem aparelhos, tem várias coisas que são desenvolvidas em aparelhos. Pode chegar mais alguma coisa ali, não? Ah, com certeza a gente quer, viu? Nós não temos ainda condições de estar comprando, esse material ele foi doado pra gente, mas assim, a gente conta com o pessoal de Leme, os empresários de Leme também que quiserem nos ajudar a construir materiais, é coisa simples, então a gente conta com eles também. Na verdade, vai começando a formar, né? Você vai começando a formar um círculo desses aparelhos dentro de um espaço e dentro disso você também vai precisar, por exemplo, você precisa de um tapete, você precisa de um colchonete, um cavalo, ok? E disso você vai tentando com que entre esse tipo de material dentro dessa associação. Então, eu vou falar sobre isso também. A Associação Cultural Esportiva União de Leme, a ACEL, ela ganhou esse material foi doado, nós ganhamos colchonetes, ganhamos plinto, ganhamos assim um material de iniciação mesmo, tá? Pra gente estar desenvolvendo uma coisa mais acima, mais futurística, vamos dizer, nós precisaríamos de algum material a mais. Então, por exemplo, um cavalo, que pode ser feito de madeira, de colchonete, acolchoado. Nós precisamos também assim de uma estrutura para colocar no chão, para elas darem as cambalhotas, os mortais, as piruetas, enfim. E eu acho que isso pode ser conseguido aqui em Leme mesmo. A CEL, ela ganha de alguns patrocinadores uma verba que a gente pode estar comprando. Mas quem tiver interessado aqui em Leme, que quiser doar, é só falar com a gente coloca uma placa publicitária lá no ginásio de esporte e assim, é um patrocínio que leva também para o patrocinador uma publicidade grande. Há de lembrar também que essa CEL é uma organização totalmente sem fins lucrativos, ela é uma ONG. Exatamente. Ela é realmente uma ONG. Então toda a entrada de verba que tem dentro dessa associação, ela é completamente revertida em bens da própria associação. Sim, correto? Cada aluno que está lá, eles pagam uma mensalidade de R$3, e esses R$3, assim, além de completar o salário dos professores, todo mês a gente precisa de material, de bola, que a gente, acrescentando, não temos a ginástica olímpica só, nós temos vôlei e o basquete, iniciamos com o futsal semana passada. Então a gente tem que ter bola, a gente tem que ter rede, tem que consertar alguma coisinha, então, enfim. E diz uma coisa, na ginástica olímpica a frequência está sendo
numerosa? Muito. Inclusive com vocês divulgando também, eu tô sabendo, vocês fizeram entrevista já, o pessoal tá vendo, tá indo se inscrever, de 20 aumentou para 40, de 40 aumentou para 50, então todo dia tá indo alguém fazer inscrição, tá se interessando, e nós temos lá grandes atletas já, grandes ginastas que podem sim crescer muito. Tá, e a idade? Eu tenho uma aluna de 5 anos e uma aluna de 17 anos, então a idade varia. Cada um na sua capacidade. A gente vai desenvolvendo todas. Todas. Cristina, muito obrigado por estar aqui. Tá certo? E esse final de semana você também tem um jogo? Temos. Sexta-feira nós estamos indo com a equipe adulta feminina de Leme para São José do Rio Pardo. Enfrentar São José do Rio Pardo e esperamos voltar com a vitória, claro. Com certeza. É que lá, essa equipe de Leme aí, ela tá realmente um pouquinho sem levantadora, sabe? É mentira dele, tá? A levantadora tá preocupada com o ginásio olímpico. Não tô, não. Mas é brincadeira. Cristina, muito obrigado por estar aqui, pela presença sua, tá? Eu que agradeço. Bispo, é com você. Obrigado. Obrigado, viu, Cristina? Um abraço. Vamos torcer para que dê tudo certo lá. Obrigada. Boa noite, viu, Fábio? Boa noite. E o Leme Notícias termina por aqui. A seguir, você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques que você vai acompanhar nesta edição. Polícia registra mais um atentado violento ao pudor. Bar na Vila São João era ponto de venda de drogas. Hoje é o dia do veterinário. Saiba como é a atividade desse profissional. Falta de água irrita a população. E Saicil permanece calada. Governo Lula já superou a cota de despesa relativa a viagens. Ontem foi dia de sessão na Câmara. Você vai saber o que aconteceu. Terça-feira, 9 de setembro, o Leme Notícias faz um intervalo e volta em instantes com estas e outras notícias. Até já. Na semana passada, a cidade viveu mais uma vez problemas no abastecimento de água. As informações colhidas junto à Saicil eram de que estava ocorrendo um excesso de consumo. Pelo que ficamos sabendo depois, alguma falha ocorreu no abastecimento ou na distribuição. Ontem nós procuramos o superintendente da Saicil, Marcelo Pedroni, para ouvir dele o que realmente aconteceu. A conversa ficou para hoje, mas infelizmente ele não pôde nos atender. Talvez essa explicação fique para quinta-feira. Nós ficamos sem resposta, do mesmo modo como a cidade ficou sem água. Boa noite, Ney. Boa noite, Bispo. É uma coisa que, de um modo ou de outro, teria que haver um esforço e dar explicação ao povo. Porque esse negócio aí, desde que eu conheço, parece que é público, não é? E o povão está sem água. Outro dia fomos comentar uma notícia aqui de que o problema é excesso de consumo. Agora parece que não é mais. Agora parece que é um problema de ordem técnica. Então fica difícil. Talvez é muita preocupação em excessos de inaugurações por aí, porque tudo quanto é inauguração também que tem em Leme, o superintendente da Saicil banca o prefeito. Precisa bancar a distribuição de água, mas desculpa, mas é o que eu acho. Não estou falando o que acontece, mas está faltando tempo. Tudo quanto é inauguração, não sei quem inaugura, se é a Saicil ou se é a prefeitura, porque está presente. Não vou dizer que não deveria estar, porque é um cargo de confiança do prefeito. Mas dar esclarecimento ao povo lemense é obrigação primeira, porque a Saicil não vive sem esse povão aí. Esse povão também já está com o saco cheio.
faz mais de 20 anos que vem faltando água, um dia num bairro, outro dia no outro. Pô, vamos parar com isso aí, pô. Então esclarece. Se é problema de excesso de consumo, pô, não está sendo convidado para vir aqui? Esclarece ao povo para diminuir o consumo. Você tem que usar a mídia, ó, doutor. Você tem que usar a mídia constantemente e fazer seus apelos. Agora, foge, não precisa fugir também das entrevistas e nem das oportunidades. Se estava muito ocupado, tudo bem, mas eu, na qualidade de lemenso, cobro explicações. Mais um registro de atentado violento ao pudor ocorrido ontem no bairro São Joaquim. Segundo consta, o desocupado Jaconias Reis Leal, de 41 anos, molestou uma menina de apenas 4 anos de idade. A mãe da criança conta que, ao sair no portão, deparou com a cena obscena onde o indiciado exibia seu sexo por entre as grades do portão. A polícia foi chamada e rendeu o indivíduo. E sabe-se também que ele abusou de outras 3 crianças no dia de ontem. A polícia descobriu na última sexta-feira, na Vila São João, um bar que, na verdade, funcionava como um ponto de venda de drogas. A movimentação de carros e pessoas era intensa. Os policiais civis que faziam o patrulhamento na madrugada da última sexta-feira perceberam grande movimentação de carros que paravam neste bar na Vila São João. Pegavam algo e logo saíam. A suspeita era de que o local funcionasse como um possível ponto de tráfico de entorpecentes. Tendo em vista as várias denúncias de que no local dos fatos estaria ocorrendo tráfico de substâncias entorpecentes, a equipe do setor de investigações gerais resolveu então fazer uma campanha próxima ao local, o que foi feito no último dia 5, com uma viatura fria. A gente parou próximo ao local e verificou que de fato havia uma grande movimentação de veículos, denotando tratar-se mesmo de tráfico entorpecente. Desconfiados, os investigadores desceram até o local para a averiguação. Quando, para surpresa desse policial que vos fala, quando adentrou o local, o indivíduo que estava no bar veio e serviu um papelote de cocaína. Diante de tal fato, eu lhe dei voz de prisão e pude verificar que sob o balcão próximo à outra mão do indivíduo também estava lá colocado um outro papelote de cocaína e uma nota de R$10. O bar, localizado na rua José Bonfante, número 437, era arrendado pelo indiciado, o comerciante Eduardo Hildebrand Teodoro, conhecido como do Gordo, de 19 anos. Se for condenado, ele pode pegar de 4 a 8 anos de reclusão. Havia muitos menores de idade também no local? Não, por incrível que pareça, no local não havia ninguém, a não ser o próprio indivíduo que se dizia arrendatário do bar, e recebia essa clientela diferenciada de carros que paravam e saíam rapidamente. Não se observou ninguém por ali tomando cerveja ou fazendo uso daquele estabelecimento como um bar. É um bar que vende outros que tais, né? Eu vou parabenizar o policial aí pelo serviço, utilizando viatura descaracterizada, fria. É isso aí mesmo. Aliás, deve ter uma monstruosidade de bar na periferia de Leme que mais vende tóxico do que cerveja. Então, parece-me, pela fisionomia, que ele é um policial novo em Leme, não é? Aparenta ser. E ele obteve sucesso porque ele não é conhecido. É assim que a polícia tem que agir. Com referência à notícia anterior, desse malaco, desse Jaconias Reis Leal aqui de 41 anos que molestou uma menina de 4 anos, como hoje é dia do veterinário, esse cidadão deveria ser entregue à comunidade veterinária de Leme e meter o canivete e castrar esse desgraçado. Entendeu? Porque esse é um monstro, esses são os ordinários que se igualam aos traficantes, né? Então, eu acho que a lei nesse país devia ser essa. Veterinário está acostumado a castrar boi, porcos, etc. Castra um desgraçado desse que ele não enche mal o saco de ninguém. Você viu, rapaz? 41 anos contra 4 anos de idade.
Isso é covardia. E Leme parece estar proliferando esse negócio aí, viu? É o que eu tenho comentado esses dois casos. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2003, ano base 2002. A consulta poderá ser feita pela internet, através do site www.receita.fazenda.gov.br e pelo telefone 0300 780 300. Nesse lote, foram processadas quase 1,5 milhão de declarações, das quais 215 mil com imposto a restituir. O saque da restituição poderá ser feito a partir do dia 15. A correção será de 8,68%. Quem não informou a conta corrente para o crédito da restituição deverá procurar o Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800 78 5678. No próximo bloco você confere, governo Lula já estourou verbas de viagem. Não saia daí, nós voltamos a seguir. Hoje é o dia do veterinário. Quem tem algum animal em casa sabe muito bem o que esse profissional representa na hora em que a doença o acomete. José Ricardo Matos Varzoni é veterinário há 11 anos. A paixão pelos animais veio da infância. Desde pequeno, Ricardo sentia necessidade de ajudar os animais. E a necessidade de que alguém cuidasse desses animais, principalmente quando a gente via algum animalzinho ferido, uma ave que cai no quintal, que tem a asinha machucada. Isso despertou, primeiramente, interesse pelos animais e depois, num segundo momento, conhecendo um pouquinho do trabalho do médico veterinário, nos deu estímulo para partir bem para a área ligada à medicina veterinária, né, lidar mais intimamente com os animais. Quem pensa que veterinário cuida só de gato e cachorro se engana. Lidar com animais bravos e de grande porte também fazem parte do dia a dia destes profissionais. No momento a gente trabalha no zoológico em caráter de 40 horas semanais. Estamos lecionando numa disciplina básica na Unifian, na medicina veterinária. Trabalho com avestruzes, faço meu mestrado pela Universidade de São Paulo, aqui no campus em Pirassununga, e a gente dá algumas assistências particulares, uma fazenda e aos finais de semana na clínica veterinária Quatro Patas. Para Ricardo, a maior recompensa desta profissão é ajudar um animal doente e recuperando sua saúde e vê-lo se sentir melhor. Os pontos positivos é o quão a profissão é gratificante quando você vê um trabalho executado com resultado positivo, né? Já que o reconhecimento ele não vem por parte das pessoas, a não ser por aquelas pessoas que possuem animais domésticos e encaminham o animal até a clínica. No caso do zoológico, e outras atividades, né, pertinentes ao médico veterinário, essa gratificação vem pelo bem-estar do animal após o seu trabalho profissional. Já entre os pontos negativos está a falta de reconhecimento quanto à importância do veterinário também para a saúde da população. Sem esse profissional, não haveria o controle da raiva, leptospirose, tuberculose e outras doenças transmitidas ao homem. Até há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos problemas no reconhecimento da importância do trabalho do médico veterinário, não só para o bem-estar e a saúde dos animais, mas para o bem-estar e saúde do próprio ser humano, já que trabalhamos na área pertinente ao meio ambiente.
e uma atuação num campo da medicina veterinária que faz a inspeção, né, de produtos de origem animal, né, inspeção em matadouros, frigoríficos e qualquer tipo de alimento enlatado, embutido, né, que venha de origem animal, que também é de responsabilidade do médico veterinário. Ricardo disse que não se imagina exercendo outra profissão que não esteja relacionada com os animais. Talvez biologia, né, como a gente, no princípio, antes de começar a medicina veterinária, eu cursei 6 meses de medicina, cursei 6 meses de biologia e fui conhecer a medicina veterinária. Aí sim me dediquei somente à medicina veterinária. Mas pelo histórico da minha vida, provavelmente ainda estaria ligada aos animais, né, como um todo. Nunca é tarde para cumprimentar o profissional que cuida da saúde do seu bicho e preserva a sua também. É isso aí, indiretamente, né? Ele cuida do homem também, né? Parabéns aos veterinários, em especial o Ricardo, que sempre gentilmente nos atende lá. Exatamente. Você tem algum problema? Não, eu queria parabenizar toda essa classe aí, porque é uma das profissões mais bonitas que existe. Quer dizer, se dedica a uma coisa que você precisa entender esse animal, porque ele não pode dá falar, informação nenhuma. E você vê o carinho que todos eles têm com todo e qualquer tipo de animal. Então, parabéns a essa classe. Você faria o que ele fez lá na jaula do tigre? Né? Não, eu não chegaria tanto. Eu faria de uns 3 metros de distância. Depois de 8 meses de mandato, o governo Lula mantém um ritmo lento nos investimentos públicos e nas despesas do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Mas já estourou o limite de gastos com viagens para 2003. Em 2002, as viagens consumiram mais de 677 milhões de reais. Até o final de agosto, o sistema informatizado de acompanhamento de gastos federais já contabilizava pagamentos de mais de 467 milhões de reais em despesas já comprometidas. Ou seja, a 4 meses, no final do ano, os pagamentos já haviam alcançado 54% dos gastos com viagens em 2002. Somadas as despesas já comprometidas, o percentual chega a 71%. Vai viajar assim lá longe, hein? Nos quintos dos infernos. Uma vez um amigo meu, não que eu seja contra a oposição, né? Eu também já fui oposição e sempre tenho oposição. Mas num passado aí tinha uma oposição muito radical. Então, e eles ganharam um governo aí. Então um cidadão chegou em mim e falou assim, agora é que é o perigo. Quando você tem uma granja de suínos gordos, né? Você joga uma caneca de milho em cada coxo, eles comem aquele pouco e fica quieto. Quando você pega uma granja de suíno terrivelmente magro, você joga um caminhão de milho, eles comem tudo e fica rosnando ainda que quer mais. É o que acontece. Pessoal aí tem uma gana de meter a mão no dinheiro público, porque meter a mão no dinheiro público não é só pegar de lá e enfiar no bolso, é torrar também. Se prometeu 10 milhões de empregos, o senhor não deu, muito pelo contrário, o senhor criou mais 2 milhões de desempregados em 8 meses. O senhor prometeu matar a fome, o senhor não matou a fome de ninguém. Se o senhor matou, vem aqui em Leme, porque aqui nós temos problema. O senhor prometeu o diabo, o senhor não fez nada. Eu já desconfiava quando... E não teve o meu voto, hein? Já quero frisar bem que eu não votei nesse cidadão. O senhor já demonstrava uma incompetência medonha para ser presidente do Brasil. Acredito que o senhor mesmo, fazendo uma autoavaliação, percebeu isso, depois sentou naquela mesa lá e percebeu a extensão territorial brasileira e o volume de problemas que existe. Vou dizer que o governo anterior era 1000 vezes melhor? Não vou dizer, mas o senhor mentiu demais. Então, o senhor ainda tem uma avaliaçãozinha positiva perante a população brasileira? Porque o senhor ainda é uma esperança. O cara que passa fome, ele não vai morrer de fome já. Ele espera que mês que vem ele receba
essa comida prometida, não vem, mas vai chegar um tempo que esse cidadão vai ficar com o saco cheio e a sua popularidade vai cair lá para 10%. Portanto, é impressionante. Aquele avião vai derreter em 2 anos. Ele vai desintegrar no céu, porque ele não para nunca. O senhor mal chega dos Estados Unidos, está indo para Venezuela. Que diplomacia tem o senhor para resolver os problemas? Eu estou fazendo essa crítica, porque o senhor foi o maior crítico de tudo quanto foi o presidente que passou por aí em matéria de viagem. Eu sou favorável que o presidente da República de um país viaje mesmo, para divulgar seu país, fazer bons negócios para o país. Só que eu não estou vendo negócio nenhum. O senhor vai lá fazer o quê se a burocracia emperra aqui qualquer tipo de exportação? Que pequeno empresário tem condição de exportar nesse país? Desburocratiza esse troço aqui primeiro. Joga a máquina para fazer as exportações para todo mundo. Aí o senhor vai lá fazer negócio. Porque o senhor vai fazer negócio de um troço por cima de um negócio que não funciona. Todo mundo sabe, todo mundo lê isso daí na grande imprensa. Eu vou ser sincero para você, viu? É um governo que só tem discurso, não resolve problema nenhum, e daqui uns 4, 5 meses, se continuar desse jeito, eu acho que não vai sobrar mais nada. Eu acho que nem comércio, nem indústria para contar a história do seu governo de 4 anos. A advogada Georgina de Freitas, que ficou famosa por ter dado um tombo no INSS, parece que vai devolver aos cofres públicos aquilo que roubou. Depois das fraudes praticadas contra o órgão da Previdência Social, o INSS, Georgina vai devolver o dinheiro do INSS. A advogada Georgina de Freitas e o juiz Pedro Diniz terão de ressarcir o INSS em 8,5 milhões de reais pelas fraudes praticadas contra o órgão. Eles foram condenados junto com mais 2 integrantes da quadrilha pela 21ª Vara Federal. O valor da indenização foi calculado com base em apenas um dos processos fraudados pela quadrilha de Georgina e Pedro. Como a sentença saiu na semana passada, os fraudadores ainda estão dentro do prazo para recorrer. O esquema, montado por Georgina, funcionou de 1988 a 1991, em Nova Iguaçu e em São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, no qual foram desviados dos cofres públicos do INSS cerca de 500 milhões de reais. Dos 8,5 milhões que Georgina vai ter que devolver ao INSS, ainda vai faltar muito para completar a dívida que chega a 500 milhões de reais, se é mesmo que ela vai pagar. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Se é mesmo que ela vai pagar, muito bem dito aí, porque 500 milhões, eles vão pagar 8,5 por enquanto, de um processo só? Sei lá. Você acredita que uma vagabunda dessa vai devolver algum centavo pro país? Condenada está. Condenada, mas duvido que está na grade. Deve estar em prisão albergue, vai lá, dorme, passa o dia inteiro com a família, não sei o que. Aposto quanto você quiser. É um tipo de prisão do juiz lá, do Nicolauzinho lá, né? Do Lau. Só que essa daí é pior ainda do que aquele. Essa daí é uma mulher que fraudou o que não devia acontecer, né? É Previdência Social. Pra você ver a briga aí para fazer uma reforma. A Previdência está estourada. E uma ordinária dessa mete a mão vergonhosamente e os trouxa que fiscaliza esse ministério aí, nunca pegaram. Quando pegaram, a mulher já era dona do meio continente brasileiro. Vai devolver? Vai devolver uma ova, porque tem gente grande envolvida nisso. Isso daí, mesmo, certamente, quando no período de investigação, é feito de tudo quanto é jeito para dar um drible na lei. E eu não conheço ninguém que tenha devolvido. Eu não conheço. Se essa daí for, devia pegar todo o dinheiro dela, passar uma corda no pescoço dela, pegar uma figueira bem grande aí, enforcar e largar apodrecendo lá de exemplo para a população. Você vai ver daqui a pouco, técnicos garantem que não teremos racionamento de energia. O Leme Notícias volta em instantes.
Responsável pelo sistema elétrico do país garante que o racionamento de energia está longe de cogitação. O aumento de energia em 5% no primeiro semestre, divulgado pela Eletrobras, não preocupa o setor. O presidente do Operador Nacional do Sistema, Mário Santos, disse que o grau de segurança do setor elétrico é o maior desde 1999. Até 2006, o país está livre de um novo racionamento, embora o risco de um apagão provocado por um acidente sempre exista. Mesmo que o consumo cresça até 6% nesse ano, ainda não teremos problemas, porque só em 2003 foram colocados mais de 2.500 megawatts no sistema. Quanto aos reservatórios, a região sudeste apresenta um nível acima da curva de risco. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Setembro de 2003. Esperamos que o nosso amigo aí, o responsável por essa questão no país, esteja correto, né? Porque você já pensou mais um apagão? Eu até acredito que esteja, porque logo mais um mês aí começa a época de chuva e tenta normalizar. Agora, se não chover no período das chuvas, aí fica difícil. Corre-se um sério risco. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estreou em grande estilo no papel de conselheiro especial das Nações Unidas. Num plenário lotado por representantes de organizações não governamentais do mundo inteiro, ele abriu ontem a 56ª Conferência das ONGs, na sede da ONU, em Nova York. Falando em inglês, o presidente contou que recebeu do secretário-geral Kofi Annan a missão de rever as relações entre a organização e a sociedade civil, e que ele recomendou ousadia e pragmatismo. Tá aí o nosso Fernando Henrique já arrumou lá uma função, né? Ele estava falando em português, o Lula estava traduzindo em inglês? Como é que é? Não, ele falou em inglês, não é? O Lula traduzia em português? Tá certo. Fernando Henrique é um presidente que também tem seus pecados no meio da economia brasileira. Mas é um... Pelo menos ele fala inglês? Não é que ele fala inglês, ele fala umas 4, 5 línguas. Quando ele viaja, ele vai lá e conversa para resolver. Não precisa de 2 intérpretes, porque você já pensou se um interpreta de uma coisa, o outro interpreta de outra? Que bucha que nós carregamos aqui, meu. Mas vale tudo. É um colaborador, acho que vai ser um eterno colaborador. Uma frente fria avança sobre São Paulo e deixa o tempo chuvoso em quase todas as áreas do estado. Nas outras áreas do sudeste, sol forte e temperaturas elevadas à tarde. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira fica nublada com pancadas de chuva. Pode haver aberturas de sol. O índice pluviométrico estimado fica em 10 milímetros e a probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura pode variar entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. E ontem foi dia de sessão na Câmara Municipal. Para conversar com a gente, estamos recebendo o vereador Edmilson Adriano. Boa noite, vereador. Boa noite, bispo. Boa noite, Sidney. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi a nossa sessão ontem? Tranquila? A sessão foi tranquila, né? Uma sessão bastante calma, onde nós fizemos uma indicação ao senhor prefeito, de número 416, onde todos os impressos considerados como tributos saem com o código de barras, pois isto está prejudicando as casas lotéricas, bancos e principalmente os contribuintes, que têm de fazer suas corridas até a prefeitura ou muitas vezes as agências do correio. Então está sendo utilizado impressos antigos, impressos velhos, para poder aproveitar o material, mas por outro lado está se havendo um grande prejuízo para os contribuintes, também para as casas lotéricas que não conseguem receber sem o código de barras. E os tributos municipais não constam, nenhum deles? A maioria deles não consta como não código consta, de barra. Não. Então nós estamos fazendo essa indicação que estamos no ano de 2003. Para o ano que vem, né? Isso. Talvez para o ano que vem ele possa
Uma maneira de facilitar, né? De facilitar, exatamente. E fizemos também uma indicação, até uma indicação meia... De lazer? De lazer, de lazer. Porque nós fizemos uma indicação ao senhor prefeito para que ele estenda a todos os funcionários públicos a pesca no lago municipal. Porque hoje é de conhecimento que só os aposentados podem pescar. Isso. E pedimos que estenda este benefício a todos, pois sabemos que o funcionário público ele passa por uma situação bastante delicada, uma situação de atrasos de salários, né? E você diz o funcionário público, não o aposentado, todos, de uma maneira geral? De uma maneira geral. É para tirar um pouco o estresse igual diz a do música, dia a dia. Igual diz a música. Está nervoso? Vai pescar. Vai pescar. Então nós fizemos essa indicação. Foi algum pedido aí de algum servidor, vereador? Não, eu já tinha feito essa indicação já no início da minha legislatura. E não fui atendido. Resolvi fazer novamente uma indicação, outra indicação. Após essa indicação, eu vou pessoalmente conversar com o prefeito, porque eu não vejo maldade alguma. Um funcionário, eu, por exemplo, não sei pescar. Mas a gente sentar no lago e passar umas horas ali, né? Mas isso não pode gerar um acúmulo de gente muito grande ali e aquilo se tornar uma ponta de pesca realmente? Não. Eu acredito que não, bispo, porque como eu não gosto de pescar, acredito eu que 70% também não gosta. É que tem aqueles que gostam, é que me pediram, né? Específico. Então a gente fez essa indicação. Muito bem. Também nós fizemos uma moção de apelo ao Executivo, uma execução de número 32, agora de 2003, onde a Rua Coronel Antônio Abade, ela tem mão única de direção. Ou seja, da Rua João Arraes Seródio, do Clube 29, ela tem um sentido para a Avenida Joaquim Lopes Águila. Certo. Sabemos que esta mudança foi para beneficiar uma ou duas famílias que moram nessa rua, que eu reservo o direito de citar a família. Então eu pergunto, como fica os moradores do Jardim Presidente, Parque São Manuel, Jardim Alto da Glória, Novo Horizonte, Governador, Primavera, que quando tem que se dirigir à cidade de carro, moto ou bicicleta, tem que andar-se muito mais longe para chegar ao local desejado. Ou seja... Tem que voltar pela 7 de setembro, seria isso? Sim, porque a Coronel, ela vem do Presidente, quando ela chega na Avenida Joaquim Lopes Águila... É contramão. É contramão, a pessoa tem que se desviar. O pedestre não. O pedestre segue a pé, tudo bem. Então... só que o carro, a moto, a bicicleta tem que fazer totalmente tem que sair para outro lado, realmente. Exatamente. Agora, essa rua teve sempre um problema aí, né? E, inclusive, teve uma época que ela ficou... até a metade dela era uma mão, depois na outra metade eram duas. Agora é que se optou por essa mão única até na avenida. Porque se estacionam dos dois lados e o trânsito mão dupla realmente ficava complicado, tinha momentos ali, né? Não, sim, mas eu muitas vezes critiquei e critico até hoje as bicicletas contramão. Esse é um exemplo. Mas tem que ver também o que é melhor para o cidadão. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive a oportunidade da última sexta-feira, dia 5/7, de acompanhar e verificar no horário de fluxo, ou seja, de manhã, na hora do almoço e no horário... da tarde, final da tarde? Isso, que a pessoa tá retornando, eu fiquei penalizado, porque então não pode, no meu modo de entender, mais de 1.000 pessoas sofrerem essa penalidade, e eu fico indignado com tudo isso, por benefício de uma ou duas famílias da rua que não concordam com mão dupla de direção. Não sei de onde vem esta força, sem citar também os desrespeitos com os comerciantes do local.
Porque você vê, a pessoa que tem o seu horário de 1 hora de almoço, a pessoa vindo da Coronel Antônio Abade, até ela dar toda essa volta para 7 de setembro, ou para, se eu não estou enganado, a Rua dos Operários, ela está perdendo o seu tempo ali. Né? Então eu não vejo nada de anormal o prefeito colocar mão dupla de direção e organizar o sentido das paradas de carro, porque o que estava complicando bastante os dois lados, que os dois lados paravam e não tinha assim uma lei específica. Eu estou fazendo essa moção de apelo, mas a pedido de todos esses bairros citados por mim. Todo esse alto se sente muito prejudicado. Para vir para a cidade. Para vir para a cidade. Muito bem. A moção de apelo de número 34, do professor João Machado, eu achei até um apelo interessante ao excelentíssimo senhor governador do estado a respeito da Comgás. Até diz um trecho da moção, ela diz o seguinte: Leme não pode ficar à margem na conquista do gás natural. Não podemos nos acomodar, pois estamos correndo sérios riscos de perdermos indústrias para outras cidades que já têm o gás natural. Indústrias estas que representam empregos e riquezas para a nossa cidade. Indústrias que trarão mais investimento e desenvolvimento para a nossa região. O que nos deixa bastante aborrecido é que só o grupo que dá a sustentação ao prefeito é que assinou esta moção. Então, representa que a outra parte não está interessado com a vinda do gás para a nossa cidade. E sabemos que vai haver reuniões e vai haver muitos cortes neste sentido. Nós já estamos apelando ao governador para que Leme não fique para trás nessa do gás. Realmente, é uma chegada importante essa do gás aí. O vereador, nós estamos com o tempo quase escasso aí, gostaria que o senhor falasse rapidamente da ordem do dia para a gente entrar naquele outro assunto, daquele caso envolvendo o Ministério Público e tal. A ordem do dia, um projeto do vereador Gustavo Fajão, presidente da Câmara, com relação a Saicil, incluir na conta de água opcionalmente, é como aquela do Comas, é isso? Exatamente. O vereador, o presidente da Câmara, o doutor Gustavo, ele colocou como facultativa a contribuição né? Em prol da Santa Casa. Foi aprovado em primeira e em segunda discussão. Só que no meu ponto de vista, no meu entender, eu acho que não vai refrescar em nada para a Santa Casa. Por se tratar de uma contribuição facultativa, o povo, do jeito que está hoje com falta de dinheiro... Não vai entrar nessa, né? Te dou um exemplo. Se tiver R$32 lá, por exemplo, de água, mais um da Santa Casa, que vai para 33, é evidente que o cidadão vai pagar 32. Acredito que não vai surtir... É o que acontece hoje com aquela contribuição do Comas, né? Do Comas, exatamente. Que é R$1 também. A ideia foi boa, mas acredito que para Santa Casa... Na prática não vai funcionar. Não vai funcionar. E do vereador Clóvis Tamborim, sugerindo um título de cidadania à primeira-dama do Estado, Dona Maria Lúcia Alckmin, é isso? Isso, a Maria Lúcia Ribeiro Alckmin. O projeto foi aprovado em primeira e em segunda votação, discussão e votação. E agora vamos aguardar a data para poder ela virá aqui e receber o título. A entrega da... Como você disse, bispo, me desculpe, até... A gente é leigo na televisão, me desculpe se você está com o horário um pouco adiantado. Mas eu gostaria de tratar aquele assunto aí, porque nós tivemos aqui o promotor, doutor Fernando Aquino, com relação àquelas averiguações, incluindo os vereadores Orozimo Sandoval, que aqui já esteve, o vereador Juvenil Corrêa de Almeida, que também aqui esteve, e você, Edmilson Adriano, daqueles problemas citados lá, a própria Câmara já recebeu essa documentação por parte da primeira vara. Eu gostaria que o senhor acompanhasse com a gente aí o que disse o doutor Fernando quando aqui veio. Mas depois eu gostaria de uma chance de você, bem rapidinho,
que eu gostaria de comentar a moção de apelo número 33/2003. Tem mais uma aqui. Porque essa moção de apelo, ela veio o que seria essa, então, rapidamente? A trazer para mim, uma coisa que eu achei muito fantástica do vereador Ademir Lopes, né, que fez isso, que é a moção de apoio número 33 do Ademir Albano Lopes, a quem eu gostaria de parabenizar. Ele está fazendo um apoio ao projeto de lei 5.706 de 2001 ao deputado federal Vanderlei Santos. Pela proposta, os candidatos de deficiência física terão garantida a gratuidade para a obtenção da Carteira Nacional de Habitação. Eu gostaria de frisar, por eu também ter problemas de deficiência física, que a deficiência física, quando incide sobre uma pessoa que luta para vencer as suas limitações, não podemos nos dar ao luxo de perder a contribuição de uma boa cabeça, somente pelo fato de o corpo que a sustenta apresentar dificuldades de locomoção. E vamos torcer para que esta moção surta efeito. Perfeito. Muito bem. Então vamos lá com a participação do doutor Fernando aí. Faz favor. Vereador Edmilson Adriano, eu recebi, na verdade, um ofício da própria Câmara, porque houve, na verdade, uma reclamação na Câmara e na Câmara, administrativamente, eles apuraram que, na verdade, não houve uma falta de decoro, uma quebra do decoro parlamentar do vereador. Mas isso é a mesma coisa que eu falei. Isso não impede. Eles encaminharam, apesar disso, eles arquivaram e mandaram as cópias para o Ministério Público. Como eu disse, é a mesma coisa. E tinha, nesse caso, até mais elementos, porque tinham as declarações dele, da outra pessoa que, em tese, teria sido a vítima da história. Que entregou dinheiro para fazer pagamentos. Exato, e não que entregou fez, né? dinheiro para realizar um serviço relativo a uma obra da residência. Na função pública que ele exerce, ele, em primeiro lugar, ele é vereador, ele é funcionário público municipal. Então, para começar, um funcionário público municipal, ele não pode receber dinheiro externo a qualquer título para realizar uma função natural dele. Isso, no mínimo, ou é um favorecimento, ou uma advocacia administrativa, enfim. Também tem crime para isso. Por outro lado, ao mesmo tempo, tem essa responsabilidade de ato de improbidade que eu estou investigando, e aí eu vou analisar, vou ouvi-lo, vou ouvir a outra parte, vou realmente apurar melhor a história, nos dois casos, todos os casos, e ver se realmente isso aconteceu. Se realmente ficar comprovado que aconteceu, mesma coisa, ação civil pública, e no caso dele ainda crime também, porque tem essas duas questões, né? Que seria até de apropriação indébita, no caso? Não apropriação, mas seria a advocacia administrativa, o funcionário público receber um dinheiro a qualquer título para fins de resolver uma questão interna que ele teria que resolver naturalmente dentro do cargo. É que o município existe. Muito bem, em síntese é isso que o doutor Fernando disse aqui, vereador. E o que na realidade aconteceu, como é que fica esse caso? Inclusive o doutor Fernando já foi para outra cidade, já né, foi promovido ou coisa parecida. O Ministério Público vai continuar cuidando disso aí. Mas o que na realidade aconteceu? O que aconteceu na realidade, o bispo, até foi muito bom essa parte do programa para ficar esclarecido de vez. Porque os comentários que são feitos a respeito da minha pessoa, o que eu em 23 anos conseguia conquistar dentro da prefeitura do município de Leme, apenas 2 anos e meio, através da política, conseguiram tentar manchar o meu nome, sujar o meu nome, jogando na lama. O que aconteceu, na verdade, é o seguinte: esse senhor, o senhor Sebastião Galo, ele é um senhor aposentado, um senhor idôneo, uma pessoa maravilhosa, inclusive é um servidor público municipal aposentado. Bom, vamos deixar esse ponto claro. Ele, de fato, ele me procurou no meu serviço, indicado por outros amigos. Me procurou no meu serviço e, Edmilson, eu queria saber qual é a forma que eu faço para mim poder averbar essa construção. Eu falei, olha,
você vai fazer a seguinte forma. Que na prefeitura você é que cuida dessa área aí. Eu cuido da parte do IPTU, e não tenho nada com o INSS. Eu não sei o porquê que está saindo aí, que eu tenho benefícios dentro do INSS, que eu consigo fazer lá as coisas ficarem mais barato, mas nem aqui nem na China, porque eu não tenho acesso a lugar nenhum. E essa verbação é junto ao INSS, é isso? Não. Funciona da seguinte maneira, bispo. Você tem uma casa e você não averbou essa casa na escritura. A sua escritura consta um lote de terreno sem benfeitorias, que era o caso do seu Sebastião Galo. O que aconteceu? Ele me procurou e eu procurei explicar direitinho para ele a tramitação de como ele chegaria até o final para poder fazer a averbação da casa. Ele me pediu se eu pudesse cuidar para ele desse serviço. Por ele ser leigo de idade, ele falou, eu não entendo e não entendi absolutamente nada. Eu falei para ele, seu Sebastião, eu não posso usar do meu cargo de funcionário público como também de vereador. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso ajudar o senhor, sim, fora de minhas funções. Eu não entendi muito bem o que o promotor público disse aí, de se tratar de crime. Se eu quiser ajudar um amigo meu fora de minhas funções, eu acho que não há lei que proíba que eu faça isso. Se você for até minha casa e me pedir para mim, Edmilson, faça isso para mim porque eu não sei fazer, eu vou pegar e vou fazer, porque eu não vejo crime em te ajudar um amigo. E não é de costume meu pegar coisas particulares para se fazer. Então eu fui procurado uma noite em casa pelo seu Sebastião Galo. E falei para ele, olha, eu cuido para o senhor de toda essa documentação e vou entregar em mãos para o senhor a escritura, tudo pronto para o senhor. Vai ficar a quantia de R$ 1.200. Porque o INSS, ele é caro, o INSS. Uma construção hoje, mais ou menos, de 90 a 96 metros, fica hoje em torno de 1.100, 1.200, mas tem as despesas. Então esse dinheiro era para essas despesas, para a coisa poder continuar, né? Claro, tem que se pagar o tributo do INSS. E não ia sair de você, lógico. Claro que não. Tem que pagar certidões da Prefeitura Municipal, certidão de construção, certidão de valor venal. Então esse dinheiro é para pagar os tributos. E a pessoa citada aí sabia exatamente o que estava fazendo, o que estava ocorrendo. Exatamente isso. E virou tudo ao contrário. Virou tudo ao contrário. Mas aí é que eu gostaria de entrar no detalhe. Então vamos que nós estamos quase no final. Que aí foi fora de minha função. Não estava na prefeitura, muito menos na Câmara Municipal. O que ocorreu foi o seguinte, que por um motivo de doença minha, que consta todo no processo, eu fiquei depressivo com o caso aí que houve de câncer na família, né? E tal, atrasou-se um pouco. E a parte política, pegando esse caso com o Sebastião Galo, redigiram um belo de um documento, pediram para que ele assinasse, ele assinou, disse na própria Comissão de Ética, Decoro Parlamentar que não sabia o que assinou, tanto que quando o seu Sebastião foi na minha casa, ele me viu acamado e eu pedi a ele 5 dias de prazo para que, se eu não resolvesse a situação, eu iria na casa dele, iria sentar, tomar um café com ele, a esposa dele, juntamente com a minha esposa, e pedir perdão para ele, que não deu para mim cumprir o que eu prometi. Foi o que aconteceu. Mas a coisa já tinha mudado para outro lado. Já mudou para a parte política. Tanto que a parte política é que entrou com a denúncia. Eu acertei com o seu Sebastião Galo no dia 2 de dezembro, no dia 3 de dezembro, o Sebastião Galo comunicou ao denunciante que já estava tudo certo, que o senhor Edmilson esteve em casa, pediu desculpas. No dia
4 entrou com a denúncia contra mim. Agora, uma coisa, infelizmente, que está estourando esse horário. Uma coisa que eu não perdoo jamais, que eu não vou perdoar jamais, é eu ser, dentro de minha casa, sofrer uma pressão, tentaram me extorquir para que eu votasse na presidência da Câmara, e eu manti a minha palavra no Dr. Gustavo Antônio Cassiolato Fagion, manti a minha palavra para com ele, votei nele, fiz um boletim de ocorrência no mesmo dia para preservar os meus direitos, porque eu não aceito pressão em cima de mim, ainda mais dentro de minha casa. Agora, quando abriram essa comissão especial de inquérito sobre minha pessoa, eu fui o primeiro a falar para todos eles: eu quero que apure até o final, porque se a verdade tem que aparecer sobre mim. Bispo, para não adiantar muito a coisa, eu fui absolvido pela Câmara Municipal, mas o que tinha que ser mandado para o Ministério Público era para apurar a má-fé dos vereadores que, no artigo 23 da resolução 149, diz que quando um vereador denuncia e não prova, ele tem que provar perante a promotoria por que ele agiu de má-fé. O que aconteceu? A mesma pessoa que eu encarei tudo, estou encarando as dificuldades aí das pessoas pensarem até mal da gente por esse dinheiro, o que eu recebo em casa é uma citação, é uma notificação do promotor, onde eu gostaria que, para encerrar, você lesse para mim aqui o artigo 1º do promotor até aqui, para ficar bem claro. Considerando a chegada da representação encaminhada pelo presidente da Câmara Municipal de Leme, Dr. Gustavo Antônio Cassiolato Fagion, a esta Promotoria de Justiça, dando conta da conduta de improbidade por parte do vereador e servidor público municipal Edmilson Adriano, tendo em vista solicitação de R$ 1.200 em dinheiro de Sebastião Galo, em razão da função que exerce na administração pública municipal, a configurar ato de improbidade administrativa. Está aí o primeiro parágrafo, então. Então ele mandou, simplesmente ele mandou apurar a mim e não apurar a má-fé de quem entrou com a comissão especial. Representação contra você. Contra mim. Então hoje eu sou muito homem de falar na televisão e falar também na cara dele o seguinte, que se tiver hoje um saquinho de pipoca, Dr. Gustavo, e um pinico cheio, o meu voto é do pinico, porque eu manti a minha palavra e ele não foi homem nem para sustentar uma coisa que ele deveria ter feito, de medo da oposição, preferiu outra vez me ferrar. Muito bem. Vereador, muito obrigado pela presença. E finalmente nós estamos no finalzinho. Ney, boa noite, obrigado. Boa noite. Olha, você é o primeiro mandato seu, já tem uns 3 anos de mandato. Cuidado na política, rapaz. E o Leme Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.